Oi pessoal, eu sou Cleiton Fiuza e essa semana, como nós estamos em comemoração à conhecida Semana Santa, aquela semana onde nós lembramos de alguns acontecimentos da última semana de vida de Jesus Cristo antes do seu sacrifício na cruz, gostaria que a gente pensasse um pouquinho sobre o motivo de cada uma dessas comemorações. A semana geralmente começa com o Domingo de Ramos. Nesse domingo é aquele dia que nós lembramos a entrada, conhecida como entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele já estava indo para Jerusalém, sabendo o que iria acontecer ali, ele já estava entrando em Jerusalém, sabendo que o seu sacrifício estava muito próximo. Ele e seus discípulos estão a caminho de lá para a comemoração e celebração da Páscoa, essa celebração que seria a última ceia que ele compartilharia com seus discípulos. E para cumprir as profecias, ele pede que seus discípulos desçam até um local, peguem um jumentinho que estava ali, traga até ele, porque ele desceria montado num jumentinho. Seria a entrada do rei em Jerusalém, mas diferente daquilo que as pessoas esperavam, não seria um rei vindo num cavalo branco, que queria dizer vitorioso, conquistador, todo-poderoso, rei que viria para libertar o povo judeu do Império Romano. Ele vem montado num jumentinho, significando o rei está trazendo a paz para o seu povo. E aí Jesus, à medida que ele se aproxima da cidade, os escritores dos evangelhos narram que os seus discípulos tiravam as vestes e jogavam diante do jumentinho como se fosse fazer um tapete para que o rei pudesse desfilar por ele. Naqueles dias, muitos judeus estavam em Jerusalém por causa da celebração da Páscoa. E quando essas multidões veem Jesus se aproximando, veem os discípulos jogando as vestes no caminho, eles correm ao encontro de Jesus e levam ramos de palmeiras daquela região e também começam a jogar os ramos de palmeiras, completando aquele tapete e fazendo com que Jesus realmente tivesse uma entrada triunfal em Jerusalém, como um rei. E à medida que eles jogam os ramos, eles vão gritando: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Para quem não sabe, esse Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, era uma citação ao Salmo 118, o salmo que descrevia a entrada do Salvador, daquele que viria para salvar o seu povo. E esse povo que reconhece Jesus como seu Messias, como seu Salvador, que corre ao seu encontro, que joga aqueles ramos para que ele tenha realmente uma entrada triunfal em Jerusalém, eles estavam reconhecendo Jesus como seu Salvador, como o Messias, como aquele que viria para salvá-los finalmente. E por isso eles gritam: bendito que vem em nome do Senhor. E eles faziam um tumulto tão grande de alegria que os fariseus, os religiosos daquela época, chegaram para Jesus e disseram: manda que esse povo se cale, manda que os teus discípulos se calem. E Jesus, provavelmente num tom irônico, deve ter respondido para aqueles homens: ora, se eu mandar que eles se calem, até essas pedras clamarão, até essas pedras louvarão, até essas pedras celebrarão a entrada do Rei de Israel, a entrada do Messias, a entrada do Salvador. Eu estou vindo cumprir a minha missão aqui nesse lugar, é para isso que eu vim, é para esse fim que eu estou chegando aqui em Jerusalém. Aquela multidão não sabia que alguns dias depois daquela entrada triunfal, daquela chegada de Jesus a Jerusalém, ele estaria sendo crucificado. Ele estaria se sacrificando para que o perdão de Deus chegasse a todos aqueles que o conhecessem. Aquela multidão celebrava o rei que entrava em Jerusalém, crendo que ele estaria ali para libertá-lo do Império Romano. Mas, na verdade, ele estava ali para libertá-los do Império das Trevas. Jesus Cristo veio para morrer por cada um deles. Ele sabia o que estava indo fazer em Jerusalém. E aquele povo, embora alegre, embora festejando, embora jogando os ramos e fazendo com que ele entrasse como um rei conduzido à cidade de Jerusalém, eles não imaginavam que tipo de propósito Jesus iria cumprir ali. Qual era a vontade de Deus que estava destinada para Jesus naqueles próximos dias, naquela semana que antecedia a Páscoa, naquela semana que nós lembramos hoje como a Semana Santa. E Mateus ainda narra em seu evangelho que ao entrar em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou com a chegada de Jesus. Então eles estavam perguntando: quem é esse homem que chegou aqui? Quem é esse homem que tem tantos discípulos? Quem é esse homem que é tão celebrado? E eles diziam: esse é o profeta, esse é o Jesus da Galileia. Eles ainda não sabiam o que estava para acontecer. Eles não sabiam que reviravolta o ministério de Jesus teria naqueles últimos dias. Eles não sabiam que Jesus estava indo ali para se sacrificar.
Eles não sabiam que em alguns dias Jesus seria crucificado por amor a cada um deles. O Domingo de Ramos nos lembra essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A chegada do rei montado num jumentinho, a chegada de um rei trazendo uma mensagem de paz, a chegada de um rei que estava pronto a se sacrificar por cada um dos seus súditos, a chegada de um rei que amava cada um dos seus discípulos, a chegada de um rei que estava indo para Jerusalém com a única finalidade de morrer porque ele amava cada um daqueles que ele havia chamado, que ele amava cada um daqueles que ele havia escolhido. O Domingo de Ramos nos lembra o exemplo desse rei que, sendo Deus, não usurpou o fato de ser Deus, mas se fez como um de nós, se fez como um homem, para demonstrar o seu amor, para demonstrar a sua graça e para se sacrificar com o único objetivo de que cada um de nós pudesse ser salvo. Então, que essa semana nós estejamos não apenas nos lembrando, mas celebrando e agradecendo tudo aquilo que o Rei dos Reis fez por nós. Uma boa semana, que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.